Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. E como já sabemos, estamos estudando o programa Excel, ok? E hoje é a sétima aula, estamos vendo aí as fórmulas, enfim, funções do programa Excel. Para você que não tem uma base boa ou quer pegar alguma bagagem a mais aí dentro do programa, volta aí no canal, dá uma olhadinha, tem uma série de aulas de Excel introdutórias para que você tenha noção do programa, conheça todos os menus, e aí sim vem para cá estudar as fórmulas, né? Porque aí vai ficar mais tranquilo. Mas se você quiser ir matar no peito e vir direto nessa aula, vem com a gente, ok? Tem mais um monte de aulas no canal sobre o Word, sobre o próprio Windows, enfim, uma série de assuntos. E num futuro não muito distante, a gente vai trabalhar também o programa PowerPoint, ok? Dentre outros aí da informática, certo? Vamos lá, sem enrolação. O tema da aula de hoje é a fórmula soma-C, ok? Então, a fórmula de soma a gente já trabalhou. Para você que não sabe, volta aí no canal, dá uma olhadinha que tem explicações sobre a fórmula de soma, ok? Então, a fórmula soma-C mistura a fórmula de soma, como eu disse que já foi explicado, com a fórmula C, que também foi explicado, foi a aula passada, né, que é a função C. Então, a fórmula soma-C nada mais, nada menos é do que uma soma com critérios. Então, eu quero somar um determinado valor se determinada condição for verdadeira. Ok? Eu quero somar só os valores que caiam numa data específica, ou só os valores que sejam de um determinado vendedor, ou só os valores que sejam de um determinado produto, ou só os valores que sejam de um determinado aluno, enfim, de uma determinada nomenclatura que você tiver aí na sua planilha. Então, o soma-C é bastante útil na hora de totalizar, enfim. Eu já construí aqui para a gente uma planilha pequena, né? Aqui ficaria fácil fazer uma fórmula, enfim, que calculasse, enfim, a gente poderia pinçar os valores aqui dentro da função. Mas imagina se a gente tivesse aí uma lista com 500 termos, 500 linhas, vamos dizer assim, como seria difícil totalizar, por exemplo, somar todos os valores que caíram na data do dia 25, por exemplo. Né, a quantidade de produtos que foi vendido no dia 25/7, aqui, por exemplo, nessa planilha aqui. Claro, como são pouquinhos aqui, beleza. Mas como eu disse, imagina a gente com 500 a 1000 linhas fazer esse tipo de soma. Ficaria bem complexo, né? Então, qual é o jeito mais fácil e mais tranquilo? Usar a fórmula soma-C. Com a fórmula soma-C, então, como eu disse, a gente pega e cria um critério e em cima desse critério a nossa função soma apenas a linha da qual a gente criou o critério. Então vamos lá, sem grandes delongas, e é isso aí. Então, por exemplo, soma-C. Toda função inicia com um sinal de igualdade, ok? Então, igual, soma-C, é o nome da função, abre parêntese, e aí observem aqui, ó, ele está pedindo qual é o intervalo que vai ser analisado. Então, como eu coloquei aqui, ó, data, nome, tipo e valor, vamos analisar a data primeiro. Então, nós queremos analisar a coluna data, ou seja, nós vamos criar um critério de data para a soma dessas quantidades aqui à direita, ok? Então, olha só que interessante. Peguei aqui, ó, cliquei com o mouse, arrastei, fiz uma seleção e pegamos o intervalo que compreende da célula A2 até a célula A13, ok? Mas se fosse um intervalo maior, você teria que continuar selecionando, ok? Beleza. O que separa os termos de uma função? Ponto e vírgula. Então já chegamos aqui na parte dos critérios. Qual é o critério? Vamos usar aí esse primeiro critério, dia 25/7/2014. Então eu quero que o Excel some apenas as quantidades pertencentes ao dia 25 de julho de 2014. 30 não entra, primeiro não entra, enfim, nenhum dos outros entra, apenas no dia 25. Então como é que eu faria isso? Vou colocar isso entre aspas, porque é um critério, e esse critério deve constar entre aspas, ok? Nas aulas anteriores sobre as funções e fórmulas a gente já viu que
todo e qualquer critério que envolva texto, alguma argumentação, a gente tem que colocar entre aspas, menos o nome da função, ok? Então, qual é a data mesmo? 25/07/2014, fecha aspa, dupla, observem, ponto e vírgula, intervalo de soma. Qual é o intervalo de soma? Aqui é a região das quantidades, ok? Então vamos selecionar, fechar aqui o parêntese e está pronta a nossa função. Dei um Enter, observem aqui que ele calculou 65 a quantidade de produtos vendidos na data do dia 25/07/2014, que é o que a gente calculou. Vamos tirar a prova real? Vamos ver aqui, ó. 25 mais 15, 40. Ó, observem aqui, os dois são do dia 25, certo? 25 mais 15, 40. Mais 25, 65. Tá ok. Então, como eu disse, se nós acrescentássemos termos mais para baixo, e claro, tivéssemos feito aqui um intervalo de maior amplitude, por exemplo, aqui nós fomos apenas até a linha 13. Mas vamos dizer que nós colocássemos aqui até a linha 14 e colocássemos aqui também até a linha 14, para compreender uma linha a mais lá embaixo. Observem, vou colocar mais um valor no dia 25/07/2014. Vou colocar aqui um valor 5 para fechar 70 lá em cima. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, então a nossa função está totalmente certa. Vamos mudar a data aqui só para simular se ele vai calcular também. Vamos colocar aqui dia 1/8/14. Opa, voltou a 65 aqui. Observaram? Entenderam então como é que funciona? Criamos aqui a função soma-c, que analisa a data. Igual soma-c, o intervalo aqui, né, que a gente quer analisar. O critério, que é o quê? Simplesmente eu quero somente as células que somem apenas as quantidades das células que contêm essa data aqui. E o intervalo de soma, que é aonde o Excel vai puxar os valores e, obviamente, tem que ser numérico, ok? Nós poderíamos fazer essa fórmula também com base no nome. Então, olha só que interessante. Igual soma C, abre parêntese. Nós queremos, então, qual é o intervalo de análise? O intervalo dos nomes aqui, ok? Então, eu vou analisar os nomes, certo? Ponto e vírgula. Qual é o nosso critério de análise? Entre aspa, dupla, ok? Então, abre a aspa. Vamos pegar aqui a quantidade que o Clayton aqui vendeu, ok? Então, vamos lá. Abre aspa dupla, Clayton, fecha aspa dupla, ponto e vírgula, que separa os termos da função. Intervalo de soma. Qual é o nosso intervalo de soma? Toda essa região aqui. Fecha o parêntese, Enter. 92. Então vamos dar uma olhadinha. Ó. O Clayton está aqui. Ele está aqui também. E ele está aqui. Ok? 55 mais 22. 77. 87. 92. Então, perfeito, pessoal. Olha só que interessante. Então, nós não precisamos fazer nenhum tipo de análise. O próprio Excel vai lá e muda. Se nós eventualmente mudarmos um nome aqui para um outro nome, ou seja, ele cai fora, por exemplo, até mesmo aqui, ó, Clayton B, né? Já caiu fora do critério e observe que já diminuiu aqui o valor dos 15 que estava agregado aqui. Observe que o nosso critério é Clayton e não Clayton B, ok? Então, mais uma forma de você fazer, lembrando de colocar o termo entre aspa dupla. Beleza, então. Outra forma que nós podemos fazer aqui é por tipo, enfim, a mercadoria, que seria o mesmo esquema do nome. Então, só para reforçar, soma C, abrimos parêntese, o nosso intervalo, que é o que a gente quer analisar, ponto e vírgula, o nosso critério. Qual é o nosso critério? Vamos usar o critério caneta. Lembrando que eu escrevo entre aspa dupla, ponto e vírgula, e o nosso intervalo de soma. Então nós vamos somar agora toda a quantidade de canetas vendidas.
96. Observa aqui, caneta 16. Aqui também tem caneta. E aqui também tem caneta, a totalidade dá 96, ok? E a forma mais importante, vamos dizer assim, uma das mais úteis para o Soma C é esse que eu vou mostrar agora. Então, eu sei que você já está prestando atenção, mas presta um pouquinho mais de atenção, porque vale a pena. Olha só, igual Soma C. E aqui nós podemos somar com base e critérios em valores. Como assim? Olha só, então qual é o meu intervalo? O meu intervalo é esse. Eu quero analisar os valores que tiverem nessa região aqui, ok? Captaram a ideia? Então, ó, eu quero analisar esses valores, certo? Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Aí eu posso colocar, por exemplo, eu quero apenas os valores maiores do que 50. Ponto e vírgula, e aí o meu intervalo de soma. Lembrando que eu coloquei entre parênteses o meu critério. Tá? Isso é fundamental, senão a função não funciona. Então, observe. Eu quero, olha só, agora a gente teve uma repetição aqui. A gente pegou aqui, no nosso intervalo, pegou essa região. E no nosso intervalo de soma, a gente pegou a mesma região. Por quê? Porque aqui a gente está analisando exatamente os valores. Então, eu quero que o Excel some apenas os valores superiores a 50. Então, né, esse sinalzinho aqui é o símbolo de maior que. Para quem não está ligado nesses símbolos de maior ou menor, na aula anterior, que é a aula da fórmula C, da função C, a gente explica isso. Mas em seguidinho eu coloco aqui rapidinho uma breve explicação para vocês, ok? Então, olha só. Quais são as células aqui que a gente tem maior que 50? Essa aqui é uma, 55, e essa aqui é a outra, mais 55. Então o resultado para a gente tem que dar 110 aqui. Vamos ver se está ok? Olha só, perfeito. Então, viram que interessante? Agora vamos fazer diferente aqui, ó. Valor 2. Olha o que nós podemos fazer aqui. Igual soma C, abre parêntese, o intervalo de novo, mesmo intervalo, ponto e vírgula. E aí o nosso critério vamos fazer diferente agora. Somente valores menores do que, vamos olhar aqui, menores do que 10. Ponto e vírgula, aliás, perdão, fecha aspa dupla, ponto e vírgula, seleciona o intervalo de soma, ou seja, da onde ele vai fazer a soma, que é no mesmo lugar. Fecha o parêntese e vamos dar uma olhadinha aqui, o que é menor que 10. Temos um valor aqui menor que 10, que é o 5, então o nosso resultado aqui tem que dar 5. Perfeito. Então, pessoal, olha que interessante essa função. Nós podemos definir com base em valor. Então vamos mudar aqui de 10, não, vamos botar menores do que 20, por exemplo. 61, então vamos olhar, 15 mais 16, 31, mais 11, 42, mais 14, 56, 61. Olha que interessante. Então, as várias formas e possibilidades que a gente tem de construir aí a fórmula soma C. Ela é, como eu disse, bastante útil na hora de totalizar e fazer, vamos dizer assim, controles com os quais você precisa ter, com os quais você tem nomes ou, vamos dizer assim, dados repetidos com os quais você possa obter totais. Por exemplo, aqui tem várias datas que se repetem, ó, o dia 3 aqui repete. Então você quer totalizar todos os dia 3? Você pode. Você quer totalizar todos os do vendedor X? Pode. Você quer totalizar todos do produto específico? Pode. Você quer totalizar com base nos valores? Você também pode. Então, só para não, vamos dizer assim, os comparativos, né, que eu disse que eu colocaria aqui do lado, a gente tem então o menor, que seria menor que, o maior, que seria o maior que, o diferente, que é o símbolo de maior e menor juntos, o símbolo de igualdade, que é obviamente igual, né? Então olha só que interessante.
nós temos aqui esses símbolos, nós podemos utilizar para construir esse tipo de comparativo. Então, olha só que interessante. Vamos fazer uma soma total aqui, só para igual soma, certo? Abrir aqui, vamos pegar todos os valores aqui para ver quanto que dá a soma disso aqui. 328 é o total. Então, agora vamos fazer um valor 3 aqui, só para usar mais um exemplo para finalizar a aula aqui. Igual soma C, abre parêntese, qual é o nosso intervalo, nosso critério? Esse todo aqui. Nosso critério vai ser, olha só essa, eu quero somar apenas valores diferentes, colocar entre aspas, ok? Valores diferentes de 55. E aí vocês devem ter observado que nós temos aqui dois valores que são 55. Então esse valor tem que ser decrescido de 110 aqui, esse resultado. Então o nosso resultado tem que dar 218. Vamos ver se vai dar certo, ok? Se a minha lógica estiver certa, tem que funcionar. Vamos ver aqui. Então vamos fechar o parêntese. Então eu estou pedindo para o Excel somar apenas os valores que sejam diferentes de 55. 218. Então está tudo funcionando da maneira mais correta, ok? Então, pessoal, essa aqui foi a aula sobre a fórmula soma C. Ela vai ser bastante útil no teu dia a dia a partir do momento que você conseguir e começar a construir planilhas complexas. Vai fazer bastante diferença aí no teu futuro, ok? Espero que tenha ajudado. Se você gostou, enfim, compartilha nas suas redes sociais, dá um joinha no vídeo, enfim, favorita ele. Enfim, você sabe, se inscreve no canal aí que isso dá uma força bastante grande, ok? E é isso aí, galera. Um grande abraço, o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Tchau!